Olá, e aí galera, tudo bom? Então, estamos aqui no segundo Papo Cabana. Da primeira vez a gente falou sobre a nossa história, falou sobre como é que foi aí a nossa formação, basicamente, o que que a gente estudou e como que a gente chegou até aqui. No último encontro nosso, a gente ficou falando, a gente estava falando sobre o John Dewey, que foi a indicação que o Érico fez aí para mim, falando sobre pedagogia, falando sobre ensino, falando sobre essa parte aí da questão educacional, né? Hoje a gente volta para continuar esse papo e conversar um pouco. Eu li um pouco, realmente não consegui ler tudo. É uma leitura que, para mim, que não estou acostumado com esse tipo de leitura, a gente compreende o raciocínio, mas a gente não consegue chegar a ter uma visão. Estou dizendo isso por mim, né? Ter uma visão da onde ele quer chegar com isso. E a gente conversou com o Érico de novo. Eu conversei com o Érico antes, sem ser gravado, né? A gente falou sobre isso. Ele me deu uns toques e isso dá um direcionamento muito bom para a gente, para a leitura do John Dewey. O segundo que você me indicou, eu ainda não olhei. Eu vou olhar agora no Kindle, ver se eu encontro. Mas eu gostei, eu achei que foi legal eu voltar e começar do começo, né, do livro. Para quem não sabe do livro que a gente está falando, o livro é o John Dewey, né, o nome do autor, e aí então são textos reunidos. A tradução é do Anísio Teixeira, a tradução é de José Eustáquio Romão e Verone Lani Rodrigues. Então, Anísio Teixeira é quem fez essa coletânea aí. É um livro de 2010. E aí, como é que foi aí? O que você achou da primeira, desse nosso primeiro Não, eu encontro? achei assim, o debate levantou várias ideias, ele mobilizou, né, que nós falássemos de experiência pessoal, de formação, trajetória, né, biografia, mas também associado a um desenvolvimento profissional, a questão das exigências que ou seja, a gente vai encontrando nosso espaço, nosso local de atuação em função do caminho que a gente vai percorrendo, um pouco pelo que a gente decide e um pouco pelo que as circunstâncias apresentam, né? A forma como a gente se relaciona com isso. E, assim, discutindo o DIU e também discutindo as questões de educação e saúde, fica bastante nítido que nós temos alguma coisa a aproveitar desse ambiente aí do qual a gente falava. E, fazendo referência ao vídeo da SBPC, da abertura, que contou com a participação do grande cientista Dr. Mascarenhas, da Física de São Carlos, né? E, na verdade, o que é que parece bastante a tônica do momento e que as pessoas mais experientes estão cada vez mais preocupadas, né? O papel que a ciência tem, o que é a ciência, para que ela serve, né? E de que forma a sociedade vê a ciência, né? Também. Então, isso eu acho que é um tema interessante, é um tema também que está muito dentro das preocupações do filósofo americano John Dewey, né? Então, eu acho que, assim, o espaço que você abriu para a gente debater algumas coisas da pós-graduação e tudo mais, eu acho que faz sentido, né? Inclusive, talvez a minha experiência, a sua experiência na pós-graduação possa ilustrar para as pessoas também que ela não é uma coisa só, ela tem bastante diferenças, nuances em relação a método, a objetivos, a forma de se realizar na prática e a forma como as pessoas vão se tornando especialistas, né? Então, as especializações, essa continuidade da formação inicial, ela vai formando perfis, ela vai Verdade. formando cidadãos profissionais com determinadas características. Isso é sempre legal
ser atento, né? E entender bem. Porque às vezes de fora as pessoas têm uma visão um pouco mágica das coisas, né? Uma visão de que tudo se dá como do nada, pela vontade das pessoas. Mas tem história, tem cultura por trás, tem infraestrutura, tem a base legal, tem funcionamento, dia a dia, cotidiano, tudo são aspectos, né? E eu achei legal mesmo. Ontem fiz uma live com a doutora Valesca, é uma anestesista São José dos Campos. A gente fez uma série de lives, né? Fez 3 encontros aí que a gente conversou sobre várias coisas. A primeira coisa, a gente repetiu esse modelo, só que como é no Instagram, é bem dinâmico, tem um monte de gente que acaba entrando, então a história fica bem cortada, né? Mas ontem ficou para a gente responder as dúvidas das pessoas. E é engraçado que o bate-papo, como eu já tinha feito live, como eu já tenho feito aí nesses últimos 2 meses, eu tenho feito toda semana live, ela estava muito desconfortável, ela não sabia para onde ia, tal, então eu fiz meio que o host dessa parte. E o legal é que chegou no final, ela falou assim: mas me conta aí algumas coisas, fala aí do seu dia a dia, né? E aí, quando eu comecei a falar para ela sobre a questão dos plantões, essas coisas todas, aí surgiu exatamente uma coisa que foi a base para o meu TCC da neurocirurgia. Eu acho que a residência, né, em saúde, mais do que ensinar, ela tem um objetivo de tornar as suas decisões muito pouco afetada pelo raciocínio. Como é que é isso, né? Na realidade, então, assim, o fato da gente trabalhar muito enquanto faz a graduação, né? Então, que seria, você está aprendendo. Mais do que estar aprendendo aquela profissão ali, né? Na realidade, no caso, a neurocirurgia, o mais importante de tudo da residência é você, na hora que você tiver que decidir, que a sua decisão não passe por, estou cansado, que seja sempre a mesma. Então é você. As pessoas falam, né, que é transformar você numa máquina, mas mais do que isso, eu acho que o objetivo disso é que o seu julgamento, o seu cansaço, o seu dia, o seu humor não interfira no resultado, que seja sempre o mesmo o resultado, por mais que tenham variáveis entre uma decisão ou outra. Então, a hora que eu decidi, a hora que eu estou operando o paciente ali, né, na realidade, no meio de uma cirurgia, o meu resultado não vai ser afetado pelo se eu estou cansado, não estou cansado. E aí os preceptores até falam assim, eu já operei com cólica nefrética. E o resultado foi tão bom quanto no dia que eu estava tranquilo, estava bem e tal. Então, acho que a residência em saúde traz isso. E, no meu ver, assim, eu acho que da parte das outras especialidades, né, das outras profissões, eu acho que a base teórica é muito maior do que essa base prática, né? Então, no livro, a Não, gente você tem tem um negócio no livro que eu achei muito legal, uma parte do livro que fala democracia e educação, que ele vai discutindo sobre a questão da formação do caráter, da conduta moral, que como é que ele fala? É tipo um currículo oculto. Então, eu achei esse negócio muito legal. Não sei se eu captei tudo da questão da o mensagem. CERN é por aí mesmo. Então, e eu achei isso exatamente isso. E assim, isso é uma coisa que a gente fala aqui em casa, sabe? Qual é a função da escola, né? A escola que é função da escola definir o caráter da criança, de quem está estudando, essas coisas todas, ou esse caráter é formado de uma outra forma. Até um tempo atrás eu achava que na escola que realmente ia ser formado, né, a questão do caráter, essas coisas assim,
para tudo, né? Então, no curso que a gente está fazendo, nesse curso de mentoria que eu estou fazendo, então, aquilo ali é importante para formar o meu caráter, mas não é diferente de você. Isso forma o meu caráter, mas não é a função formar o meu caráter. Não sei se é bem isso que ele fala, mas eu achei bem legal essa parte do livro. Não, a questão, assim, vamos lá. Nós temos várias situações envolvidas. A primeira delas, né? Então, eu vou falar assim, do ponto de vista da pedagogia, Sim. do que popularmente chamam de pedabobos, o discurso de pedabobo, o pedaboba, né? Normalmente falam mais no gênero feminino, né? Porque é para Sim. depreciar mesmo que as pessoas botam esse nome. Mas a ideia é a seguinte: do ponto de vista do conhecimento das ciências da educação, você tem que. Você acaba, né? Como eu vejo uma narrativa sua, acabo tirando ali elementos, destrinchando, né? Fazendo o que o Descartes ensinou para a gente e muitos criticam, mas poucos conseguem realmente superar. A ideia é, pegando por partes, quando você fala da especialização, no caso da neurocirurgia, que é uma residência, por exemplo, de 4 anos após uma formação que nós já Sim. discutimos antes, e que nós já discutimos antes, que é uma formação de 5, 6 anos também, que é diferente das outras profissões, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, assim, o Sim. cuidado, o zelo, o significado social do médico, da medicina e tal dentro da sociedade, não se compara a de outras categorias profissionais, justamente por isso, e nada mais justo do ponto de vista de que é natural que acontecesse assim, a formação ela é muito zelosa, cuidadosa, e tem muito essa preocupação. Eu não posso fazer um EAD desse curso, porque como que eu vou formar um cara que eu não olhei a cara, e daí por diante. Assim como se aceita facilmente que se faça um EAD de licenciatura, ou outros mais, né? Então, assim, tem que se reconhecer que o caráter que tem a residência, o grau que confere, né, a autoridade social, inclusive, mas também dentro da área de conhecimento, que se atribui a um médico que passou por uma experiência como essa, eventualmente se quer comparar, por exemplo, com um mestrado ou com um doutorado acadêmico ou profissional, por exemplo. Então, ou seja, é isso que eu acho que faz parte, nós vamos discutir muitos dias, isso sempre vai voltar. Precisa ficar nítido e claro qual é a diferença que existe entre essas linhas e vamos fazer já uma ponte com a sua conclusão. Óbvio que se o cara é formado para ser o especialista e o cara que vai operar uma máquina ou um instrumento e que pouquíssimas pessoas na sociedade mundial são autorizadas a executar aquelas determinadas tarefas, nós estamos falando de um tipo de formação, de avaliação e de importância, inclusive econômica, quanto vale um salário de pessoas assim, em relação a outras formas e status de profissão, entendeu? Como, por exemplo, alguém que faz um mestrado acadêmico ou faz um mestrado profissional, né? O que é que se quer? Isso precisa ficar claro, né? Muito se discute eventualmente sobre, mas eu estudei mais, fiquei mais tempo, fiz coisa mais perigosa, mais necessária, mais imprescindível, e outras pessoas acabam ganhando créditos ou eventualmente fama, né, mesmo, ou mesmo salários, né, que são maiores. Isso não é muito justo, isso não é muito equilibrado. Isso é um outro tipo de discussão, né? Não cabe tanto do ponto de vista pedagógico, no sentido de, esse curso ensina mais ou ensina menos. Então, não é a discussão pedagógica, ela vai para outro campo, não tanto por esse da valorização social, que é uma coisa, assim, interfere, mas é uma outra discussão. Além disso, né, quando você vai pensar se a pessoa aprendeu, não aprendeu e tudo mais, você tem que reconhecer a diferença entre os conteúdos. E, por exemplo, existem conteúdos de prática e conteúdos de teoria, né? Então, se você for levar aí uma discussão para o lado do Dewey, você vai pensar que ele vai descrever, como Einstein descreveu, que a gente apresentou no último encontro, e que teoria sem prática é vazia e prática sem teoria é cega. Então, assim, quem tem uma visão
na minha opinião, bastante contemporânea, ajustada aos desafios que nós temos pela frente como sociedade, como indivíduos, é essa visão de que não existe boa teoria sem prática, ou boa prática sem teoria, né? O Dewey vai levar para um outro campo também, que é dizer o seguinte: todo conhecimento deve ser encarado como provisório e circunstancial. O que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, para você levar um homem à Lua, né, você não vai ficar pensando que o seu projeto era levar para Marte e é só quando você tiver essas coisas reunidas, prontas e acabadas que você vai entregar o projeto. Você, às vezes, vai entregar projeto mal acabado, que deve ou precisa ter o curso do tempo também para você avaliar se ele precisa ser reconduzido ou não e tudo mais. Então, uma ideia de que o conhecimento nunca é acabado. Sim. Uma teoria, por melhor que ela seja e ajustada com a realidade, se a realidade muda, a teoria tem que mudar também. Então, não tem trabalho, não se ganha jogo de véspera na ciência. Você não vai escrever antes a teoria que depois vai estar verdadeira e tal. Você vai, ao mesmo tempo, e isso a pandemia mostra exatamente para a gente, você vai lidando com a demanda, a circunstância, ou seja, o conhecimento que você lança hoje, todo mundo tem que entender. É o que a gente tem no momento, vamos usar ele. Mas tem gente trabalhando para que esse conhecimento seja aperfeiçoado e daqui 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2, nós vamos ter uma outra descrição do fenômeno. Então, não se pode pensar, isso seguindo o que Dewey defende, não pode pensar que é um conhecimento menor esse que é provisório. Mas isso aí não é uma verdade absoluta. Então isso não é uma verdade nenhuma. Isso aí não vale de nada. Não é por aí. Nós temos que pensar que quando se estabelece determinados protocolos, ideias, ele tem alguma base em concretude empírica e tal, mas não é a realidade completa que a gente consegue ver no primeiro momento. Então, você tem que dar instruções, você dá ela pela metade e, enfim, vai se complementando. A ciência é assim, e ela deve ser vista assim, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, não, saiu aquele livro, né? Então, o cara lançou no dia que ele quis, a hora que ele acordou e falou assim, tá pronto, vou pôr o ponto final, vou entregar. Não, o livro é entregue no prazo que ele foi estabelecido com a editora, o artigo tem uma cronologia para ele ser apresentado, a tese, a dissertação, ela tem um protocolo para ser defendido e daí por diante. Então, assim, destrinchando essa sua fala, a gente tem vários elementos aí a lidar, mas só para completar com que parece que você está tirando do Dewey. E a ideia é, para o Dewey, que eu já tinha comentado, ele estava vivendo um momento histórico em que criticava-se muito nos Estados Unidos, que estavam querendo botar uma educação mais socializada, mais pública, mais para todo mundo, e que ela, então, abstraía a questão religiosa, porque cada um tem a sua religião, é foro íntimo. Então, o Dewey debateu com isso. E aí, o que acusavam? Se eu tirar a religião, onde é que eu vou calcar minha moral, minha coisa? Então, nós vamos fazer um encontro, um debate em dezembro, que vai falar de ética, e eu vou trazer ética e moral, coisas que remetem desde a discussão dos gregos, de 2.700 anos atrás, até o que a gente tem hoje, e tudo mostrando por que tinha contexto para isso, né? Então, se a gente pensar assim, o Aristóteles já tinha dito que a única forma de ensinar moral é pelo exemplo. Ela não é um conteúdo, falando de conteúdo pedagogicamente, não é um conteúdo teórico do qual eu posso, olha, eu falo assim, você vai lá e faz, e a coisa desse jeito. Você tem que demonstrar que você realiza aquilo, e a pessoa tem que enxergar que você faz um esforço para ser assim, e ela também deve e pode fazer esse esforço e ser desse jeito também. Então, o Aristóteles já está falando disso. Por que ele está falando disso? Ele está debatendo com gente da época dele que vai dizer que existe uma moral fixa. E uma moral que você pode escrever num código, e aí as pessoas só bastam seguir, porque aquilo ali que é o certo. Escrever na pedra. Exatamente. Aí o que vai acontecer? Nós vimos discussões que vem chegando e tal, mas, por exemplo, no final do século XIX e do XX, uma sociedade norte-americana, por exemplo, ela vai cobrar que não se pode tirar a religião da educação.
Porque tudo bem que o Estado é laico, né? Só que não. Mas, assim, a escola também é demais, né? Ser laica desse jeito e ficar aí. Ah, então, o que o Dewey vai. O Dewey debateu com todos, não fugiu de ninguém, e ele apresentou as propostas, na visão dele, para todo mundo. Então, para ele diz assim: olha, toda moral que vem da religião, ela, por um lado, ela é dogma, e, por outro lado, ela sempre se diferencia de outra, né? Você não vê todo mundo tem que ser irmão, mas todo mundo seguindo a mesma religião. Não vai ser irmão da outra religião. E muitas delas pregam o convertimento e daí por diante. Então, assim, já é problema social na raiz. Então, para ele, ele fala, é muito melhor a gente acreditar em um outro instrumento para formar moral. E qual é esse instrumento? Está na nossa mão, está na nossa cara, não sei o quê. É a ciência. E aí ele vai fazer toda uma defesa de uma sociedade democrática, de uma ciência democrática, onde, por exemplo, não vai ser um doutor, um especialista numa área, aquele que puxou melhor a sardinha para um lado, coisa do tipo. A sociedade inteira, com cartas na mesa, é que definiria os rumos, ou seja, vamos financiar isso, não vamos financiar isso, vamos financiar aquilo, não aquilo. Então, ou seja, essa sociedade democrática que ele prega até, ela suporta essa ciência, que essa ciência é o modelo de educação. Ou seja, a escola só pode fazer uma coisa na vida: ensinar hábitos, cultivar hábitos na pessoa. Então não adianta eu ensinar um conhecimento que daqui a pouco não vai valer mais. O que eu posso ensinar para a criança, para o jovem e para o especialista é uma atitude, uma forma de encarar o mundo, um comportamento que te produz resultados positivos. Quando, por exemplo, você tenta conhecer mais as coisas, transformar melhor as coisas, relacionar melhor as coisas, enfim. Então você precisa ter a atitude, a disposição e o recurso cognitivo. O resto é enfrentar no debate aberto, na busca incessante dos dados concretos e exposição deles e daí por diante. Então, isso seria, inclusive, uma atitude moral. Mais ou menos como você fala da residência, de que ensina uma atitude, uma visão de mundo, porém não é o objetivo e ela não vem com teoria. Ela vem te dar a prática e te forjar naquele exercício diário e cotidiano, né? É igual o atleta de alto rendimento, é É isso igual aí. automatizar as coisas, né? É exatamente isso. Eu acho que o objetivo da residência, não acho que tem que ser assim em todas as áreas da medicina. Eu acho que até nas áreas da medicina isso daí pode ser diferente. Eu não vejo, por exemplo, um objetivo lógico, por exemplo, na psiquiatria. Falando só da minha área correlatada, né, da parte de neurociências. Então, eu acho que não tem motivo o psiquiatra ficar dando 36 horas de plantão por semana, tal. Eu acho que isso não vai transformar ele num psiquiatra melhor. O que vai transformar ele num psiquiatra melhor é a relação com as pessoas, o quanto que ele estudou de teoria mesmo. Eu acho que é isso. Erudição, cultura geral, Exatamente, é isso exatamente. aí. E o neurocirurgião é quantas horas o cara operou. Então, É eu acho isso, é que isso. Precisa ser nítido e claro para a sociedade em geral, né? exatamente, Existem essas diferenças e não tem que exatamente. ficar olhando a grama do outro, normalmente é mais verdinha, né? Exatamente. Não, e dizer também, e é um pouco daquilo que a gente critica, a gente acaba fazendo, né? Que eu acabei de fazer, dar dois exemplos e falar assim, não, o psiquiatra não precisa, então deixa eles decidirem também, né? Exato, exato, exatamente. Mas é isso. Esse negócio que você falou, eu acho que hoje a gente estava conversando duas coisas, né? Que você falou e que me fez pensar em duas coisas que a gente estava conversando hoje. A gente está num momento aqui em Aracaju de decisão de onde a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer mais, porque nós somos 10 neurocirurgiões, uma população de 2,5 milhões, talvez a proporção é uma proporção muito alta de neurocirurgiões por habitantes. Então, a gente, principalmente a Só um gente... parênteses. Diga.
Enquanto isso poderia ser né, um ponto positivo para o governo do estado, ou enfim, para as agências que forneceram as condições para isso acontecer, né? De repente, num outro momento, vira um calcanhar de Aquiles, uma fragilidade, uma dificuldade, né? É uma coisa complicada. Então, não. Isso daí esse é um outro tema espinhoso que um dia a gente vai chegar nele, que é se falta ou não falta médico no Brasil. Depende da visão, depende por onde você vai olhar. Então, a gente precisa de uma residência de neurocirurgia em Aracaju? Foi bom para mim? Foi. A gente continua precisando? Não sei. Então, a gente estava hoje conversando sobre, na realidade, eu usei um exemplo porque o meu chefe estava reclamando do filho, aí perguntando se o Bento era do mesmo jeito. Aí eu falei para ele, falei assim, não, então, essa semana eu estava vendo uma aula, né, era sobre investimento. Mas aí o cara falando sobre o fundador de Abu Dhabi, né? O cara que construiu Abu Dhabi, o sheik que construiu Abu Dhabi, ele falou assim, o meu tataravô andava de camelo, o meu bisavô andava de camelo, o meu avô andou de camelo, o meu pai andava de camelo, eu ando de Land Rover. O meu filho anda de Ferrari e Lamborghini. O meu neto vai voltar a andar de camelo. Na realidade, o que ele queria passar é que tempos difíceis criam homens fortes, tempos fáceis criam homens fracos. Então, de que tudo que ele teria construído, que é Abu Dhabi, o neto dele não conseguiria manter isso, né? Na realidade, seria pobre de novo. Essa é a mensagem dele. Aí meu chefe virou e falou assim, mas isso daí é injusto, porque é o seguinte, todos os casos, assim, então tem uma teoria, não vou saber dizer qual é exatamente, mas é que as coisas acontecem pelo acaso. Então, Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, se você juntasse centenas de milhares de pessoas fazendo aquilo, um deles seria o Warren Buffett. Então, de que ele chegou aonde ele chegou, é um dos caras mais ricos do mundo, construiu bilhões e bilhões, cresceu empresas, fez um monte de coisa, mas que não teria nada em especial do Warren Buffett, e sim que ele é um acaso das pessoas, que tantas as pessoas tentaram, e ele foi o que conseguiu. E se não fosse ele, seria outra pessoa. Ele falando isso. E uma outra coisa que não é valorizada precisa de tempo. Então, o cara não nasceu no meio do deserto e criou Abu Dhabi. O tataravô dele criou o bisavô dele, que criou o avô dele, que criou ele. E dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, com valores, com ideais, e que ele foi o cara que teve todas as condições para modificar aquela realidade. Então, são dois pontos de duas teorias meio distantes, meio conflitantes, né? Que uma é o acaso e o outro é o acúmulo desse conhecimento faria aquele cara ser o responsável por fazer Abu Dhabi. Então, e você tem uma parte do que você falou exatamente me faz pensar nessa questão toda. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu estou gostando muito da leitura, vou continuar lendo o livro e eu acho que é isso. Não, eu penso que assim, a ciência, por exemplo, né, que é uma coisa que possivelmente vai tomar mais dos nossos momentos aí, da nossa discussão, ela passa também bastante por essa má compreensão, né, que se tem. Por exemplo, a sociedade em geral do que é a saúde, a sociedade em geral do que é a educação, também em relação ao que é a ciência. A ciência, por exemplo, ela depende, para mim, nisso o Dewey é muito, muito perspicaz e muito
claro, objetivo em apresentar, a ciência é uma instituição, uma criação, uma coisa feita, manufaturada, vamos dizer assim, né, ao longo da civilização. Então, é uma conquista que nós temos e que é nossa obrigação e nosso papel ou contribuir, ou não atrapalhar, mas ou contribuir e seguir aperfeiçoando, né? Então, é importante que esse espírito científico esteja incutido nas pessoas o mais rápido possível, porque isso tem consequências como, por exemplo, ninguém vai se aferrar tanto a uma ideia pré-concebida que tem, se você realmente é nutrido pelo espírito científico. Você sempre vai ter a necessidade de utilizar a dúvida instrumental, o ceticismo instrumental. Eu falo, mas poxa, será mesmo? Será mesmo? Então, ou seja, olha que caminho nós já abrimos diante de circunstâncias que a gente vive hoje com tanta frequência, né, no nosso dia a dia. Não só Brasil, mas enfim. Então, o espírito científico, a atitude científica, é algo que é mais importante do que os produtos que saem hoje da ciência, né? Então, essa vacina, se não deu certo, tudo bem. Porque a questão é, se você tem gente caminhando do lado certo, indo para a direção positiva, então tá beleza. Se não foi agora, vai ser daqui 6 meses, vai ser um ano, mas vai acontecer. O problema é quando você vê que, por exemplo, uma vacina não sai porque os caras estavam presos a uma ideologia, e aí malharam o ferro frio, jogaram dinheiro no ralo, e a hora que você viu o resultado não saiu como deveria. Por que que isso está acontecendo? Porque, né, se acontecer, ou se provar que isso aconteceu um dia, é porque o espírito científico, a atitude científica não foi valorizada. E está contaminado. Ela foi negligenciada, ela foi esquecida. Exato, exato. Então, a ciência, ela é perigosa em muitos aspectos exatamente nesse ponto. Por quê? Quem é preso a dogma e a uma estrutura fechada de sociedade não consegue acreditar muito que a ciência possa dar solução para as coisas, porque, inclusive, a ciência vai botar em xeque, por exemplo, a posição dessa pessoa. Sim. Né? Então, a gente discute, tenho dado uma disciplina na pós-graduação da mestrado profissional administração pública, né? A disciplina que nós estamos trabalhando agora é a teoria das organizações. E ali demonstra, né, ao longo da história, como é que as pessoas foram descrever, né, essas formas que as instituições foram alcançando, né? E tem um pouco essa dimensão, onde você pode criar uma estrutura numa organização, seja empresa ou seja órgão público, em que o princípio norteador ali é o da cibernética, por exemplo, é da autorregulação. Então, você vai criar sistemas de dados que vão ser abastecidos automaticamente e vão fornecer, vão disponibilizar, né, recursos para quem gerencia, para quem administra, para quem projeta as ações. Então, qual é o limite, né? Que aí você vai ver dentro do teórico, eles demonstram as possibilidades que abrem essa metodologia e os limites que ela impõe. Os limites que ela impõe é o de justamente negligenciar que existem estruturas de poder dentro das instituições. Sim. E que, eventualmente, um cara que tem autoridade, papel, responsabilidade e tal, se ele ver que estão saindo dados que não são interessantes para ele, ele vai lá e sabota o sistema, entendeu? Para que a posição dele fique preservada, enquanto toda a instituição capenga, né? Perde desempenho, por exemplo, por conta daquela posição assegurada. Então, é basicamente isso, né? Nós não temos uma sociedade democrática, nós não temos uma ciência democrática, mas tudo que devemos fazer na vida deve mirar esse ideal, né? Porque Sim. É só assim, e esse o papel, então, que o Dewey vai dar para a escola, né? Eu estou resumindo a ópera inteira, o Dewey vai dizer, olha, a escola é fundamental para trocar o pneu com o carro andando.
A escola é onde você vai investir e tentar mudar esse espírito, que não vai mudar nem hoje nem amanhã, mas se a gente estiver indo na direção certa, vai colher resultados muito mais duradouros e sustentáveis mais para frente. Então, o que importa é estabelecer princípios, critérios, jogar limpo, cartas na mesa e tal. Então, é tudo que ele coloca como o caminho científico, né? Que começa de um problema, nesse ponto ele é piagetiano, né? Tem que ter uma desestabilização do sujeito, o sujeito tem que se sentir mobilizado para enfrentar um problema que é interno. Então, tem o texto dele que fala dos objetivos da educação. O objetivo não pode ser o professor dando um objetivo. Vai lá e responde esse problema. O problema não é do professor. O problema é do sujeito. O sujeito tem que ver o problema e aí ele, não, eu vou fazer de tudo para superar isso aqui. Vendo o problema, né, encarando o problema, procurar os meios para enfrentar o problema da maneira adequada, instrumentos, protocolos, procedimentos, daí por diante. E uma vez que você enfrentou o problema, buscou ali a explicação, solução e tudo mais, você coloca aquilo como uma hipótese que vai gerar um novo problema e que vai refazer o ciclo e tudo mais. Então, essa é a ciência para o Dewey, né, trocando em miúdos, e é isso que o ser humano precisa cultivar. E você acha que a gente está no caminho certo? Eu acho que o Dewey tem uma... O Dewey é o seguinte, é o que a gente falava, ele fez escolas, as escolas cada vez mais são comprovadas o resultado do ensino, as crianças aprendiam, técnicas estão sendo imitadas hoje, estão sendo coladas aí, né, no que muitos chamam de construtivismo e tal, mas muitos ficam na teoria, ele fez na prática. Só que, mesmo e ainda talvez pior, fazendo uma escola boa em determinadas regiões do país e tudo mais, ele provocou interesses. E aí, enfim, às vezes quando ele estava dando certo, ele foi acusado, ele foi boicotado, ele foi limado da situação. Então, assim, é difícil... que ele foi contratado, né? Isso, a peso de ouro e tal. Então, assim, a dificuldade de você avaliar o que é que está dando certo ou não. O que eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, existem muitas experiências escolares do passado, clássicas e atuais, que estão acontecendo agora, hoje em dia, né? Que são experiências, são ideais, inclusive. Algumas são, assim, já está no topo, já está no ideal. Qual é o desafio e qual é o problema? Tornar isso de massa, né? Fazer com que isso realmente seja democrático, de todo mundo e tudo mais. Esse é o desafio. E aí, assim, se vamos pensar no plano de empresas, governo ou própria sociedade, a gente dá passo para frente, dá passo para trás, dá passo para o lado e assim vai. Né? Assim caminha a humanidade. Legal. Isso daí foi uma coisa que eu te perguntei na outra vez, sobre esse negócio. Isso são duas coisas que eu ainda vou... Eu quero entender mais, que é esse negócio da teoria cibernética e da teoria das redes. O que você me indica aí para a gente depois... Não, da cibernética é o Norbert Wiener, né? E tem também, assim, tem muito artigo sobre ele. Ele é um cara muito estudado como um grande pioneiro, né? Agora, o Wiener, por exemplo, ele não fez nada que, por exemplo, o Alan Turing fez. Sabe o Alan Turing? Não. Tem até o filme dele. Assista o filme sobre a vida dele, né? Ele era do negócio da imitação. Oi? É a teoria da imitação, um negócio assim. Isso. É isso aí. Que ele criou uma máquina para decodificar. Computador! É o primeiro computador da humanidade. Isso. Saiu da cabeça de um sujeito único, sozinho. Isso. Né? Uma coisa muito difícil de acontecer na história da humanidade. Porque as criações, as invenções, as grandes técnicas, elas são acúmulos, são um conjunto de fatores. Que eu estava falando lá. Mas o Alan Turing é dos caras que conseguiu fazer o salto. Poucos caras na história da humanidade, os caras sozinhos tiveram a visão. Sim. Então, o Alan Turing, só que assim, para ler ele não dá porque ele era matemático, né? Então, a coisa é outro campo. Só que assim, tem artigos sobre ele está cada vez mais revisitado, então é importante, é fundamental, né? E você tem o outro campo aí também,
E teoria das redes? Não, só para completar, no caso Sim. da inteligência artificial, você vai ter também pessoas da linguística. Sim. Charles Peirce, por exemplo. Um autor, né, que é do campo da linguística propriamente dito, né, como até ciência humana e tal, só que ele produz as condições para algumas estratégias que são usadas na inteligência artificial hoje em dia. Né? Então, cara, também interessante aí para ver. Inteligência artificial hoje e cibernética meio que se misturam, né? Porque tem a ideia de que cibernética vem do grego Kubernetes. Kubernetes é autogoverno, é aquele que se autogoverna por si próprio e tal, né? Tem consequências políticas, mas na inteligência artificial é a maior tônica. Na questão da teoria das redes, e na verdade aí está relacionado com teoria do caos e sucessivamente, né? Então, basicamente, o cara mais popular, que tem 3 obras assim, que são até quase documentário de BBC, é o Fritjof Capra, com C, né? Primeiro dele é o ponto de mutação, depois tem o tal da física, e aí tem a teia da vida. Né? Então, esse é o cara que, assim, ele traz muito conceito, muitas histórias e tal, mas ele é o que reúne, sintetiza mais as coisas, né? Os outros já são até mais pesados e tudo. E aí você tem, por exemplo, um Edgar Morin, né? Que é um autor vivo, que está produzindo muito ainda, e que ele já carrega essas discussões da teoria do caos, teoria das redes, para uma outra dimensão, que é a da sociedade, da educação, da política, e assim sucessivamente. Legal. A gente pode debater algumas coisas desse campo na próxima. Porque, assim, eu posso dizer, inclusive, retomar o que a gente já falou no primeiro, que eu tive na minha vida, passei por fases de encarar, reconhecer o que era um grande problema científico para mim, um problema que eu devia me dedicar na vida. Então, em alguns momentos, eu achava que a solução das coisas era a lógica. E aí, mais ou menos, eu fiquei encantado com a inteligência artificial, cibernética e tal, então teve esse momento aí. Depois eu comecei a achar que o negócio era mais a teoria do caos, a complexidade, o bater da asa da borboleta na Ásia que provoca uma tempestade no deserto, na Oceania e daí por diante. Então, fui achando que essas coisas são interligadas, isso, aquilo e tal. E depois, mais atualmente, mais modernamente, né, eu venho reconhecendo que, para mim, o grande problema da compreensão humana, o grande problema da relação cérebro-realidade concreta, né, mundo da matéria, mundo da ideia, o único problema, né, se pode se dizer um problema, é na verdade uma conjuntura, é a sociedade humana. A questão essencial é que ela nos leva a ter uma vida que condiciona nosso pensamento e nossa atitude ao ponto da gente a gente tá dentro do oceano, a gente não vê a borda, né? Então a gente acha que o tudo é aquilo e tudo mais. Então, um grande exercício de compreensão para mim é o de se colocar na posição do outro, né? E isso é um dos maiores elementos que podem ajudar a entender mais o mundo. Né? Não adianta nem eu ler tanto, nem eu encontrar a equação que explica, mas é mais também ver a vida de um outro ponto de vista. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que isso é exatamente isso. E é isso que eu procuro para melhorar como médico. É exatamente isso. Na realidade, é entender toda vez, todo paciente que entra no meu consultório, eu tento entender o que fez esse cara vir procurar essa consulta. Porque nunca é a dor de cabeça, a dor nas costas. É lógico que tem algumas coisas que a gente não tem como deixar, como passar. Então, o cara que chega com um tumor na cabeça, não tem como a gente deixar esse fato passar. Discutir o assunto. Mas o que vem das outras queixas, de se eu vou conseguir tratar esse cara ou não, isso daí continua.
Eu acho que é isso aí. Eu acho que legal. A gente hoje foi também tão profundo quanto. A gente tem bastante coisa aí para ver para as próximas. E você tem alguma coisa aí da parte? E aí, por que que não é assim? Se você não Pensou em alguma tem, coisa? se você não tem pensado, eu posso te provocar. Sim, me diga aí. Bom, então vamos lá. É, Você falou algum momento que na medicina não é comum, não é natural o caminho do doutorado, por exemplo, né? Que é algo que acontece muito em outras profissões, né? Ou, enfim, educação, por exemplo, é algo que eu posso falar. Todo mundo sempre procura, né? O que Sim. normalmente as pessoas não passam e tal, mas enfim, todo mundo quer, todo mundo abriria mão de muita coisa para poder fazer, exatamente como eu fiz, né? Então, assim, por que os médicos não fazem mais doutorado? Porque não dá tanto retorno ou visibilidade social, ou porque realmente afasta vocês da prática? Enfim, qual que é uma razão aí? Eu acho hoje em dia que existe. Primeiro, antes da gente entrar na faculdade, todo mundo tem um ideal de que médico ele queria ser antes da gente entrar. Então tem uma visão romântica disso. Você passa a sua faculdade inteira sendo desestimulado para a questão acadêmica. Eles fazem você enxergar que a academia é mais uma questão política, é mais uma questão de poder do que de conhecimento. Mas Então, envolve também remuneração, assim. Vocês essa estão questão da levados a pensar que remuneração. não vão ganhar tanto quanto, por exemplo. Então, essa questão da remuneração, eu vou te dar um exemplo que eu acho que você vai conseguir entender. É, eles fazem você. é, o tempo todo, quando você entra na medicina, o tempo todo eles falam: você tem que escolher tal especialidade, porque essa especialidade é o que vai dar maior retorno para você. Você vai se dedicar muito, você tem que ganhar bem, então você tem que fazer tal especialidade que é o que vai te dar maior retorno. Desde quando a gente entra na faculdade é assim. É um Então, fator, né? No dia a é, dia. Fala-se abertamente sobre isso, é lógico. Porque é um abertamente. grande investimento, um curso Na, como esse. isso, Por tudo que a gente já falou. na primeira aula, o cara já vai te falar isso. A minha primeira aula da faculdade foi uma aula de saúde e sociedade. É, eu fiquei maravilhado com a aula, porque eu falei, pô, o cara é muito inteligente. Então, Arnaldo, o nome dele, Armando, o nome dele, sempre foi o Armando, entendeu? Não era o professor Armando, não era o doutor Armando, era o Armando. Pô, que Armando? Ah, o Armando da Saúde e Sociedade. Pô, conheço ele é muito legal. Aí, aos poucos, a gente, durante a faculdade, foi conhecendo a história dele. Que foi o melhor aluno da turma, que foi o cara que passou em tudo quanto é concurso, que foi o cara que fez ele fez prova para uma especialidade cirúrgica e acabou depois, no meio da residência, desistindo e fazendo saúde e sociedade. Um cara extremamente inteligente, um cara que sabia tudo. A primeira aula, não, eu acho que não por acaso foi com ele. E no final da primeira aula, ele virou e falou assim: olha, eu preciso de um grupo de pessoas para trabalhar comigo no posto de saúde, né? Então, são as pessoas que vão ser os estagiários e vai ficar comigo durante 5 anos lá no posto de saúde. E a gente vai tocando para vocês mostrarem, porque na UF tinha essas duas coisas, né? A parte acadêmica e a parte da saúde coletiva. Era bem meio a meio, né? Então, beleza, eu fui desse grupo dele durante a faculdade inteira. Então, o que acontece? Então, tinha aquela parte que era a saúde coletiva, e lá, sim, a gente era estimulado a, pô, você tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado, você tem que trabalhar na ENSP, que é a Escola Superior de Saúde. Existe a ENSP também na França, que é uma escola de saúde pública na França, e as pessoas às vezes confundem.
E assim, tinha essa parte, era a medicina humana, era a medicina do jeito que ela tem que ser, então voltada para o indivíduo. E depois eu tinha toda uma faculdade falando, você tem que fazer nefrologia, diálise, porque é o que ganha muito dinheiro. Você tem que fazer oftalmologia, porque você pode pedir 15 exames em cada consulta, você não vai ganhar só a consulta. Você tem que fazer cirurgia, porque tem o procedimento, você não vai depender só das suas consultas, você ganha no procedimento. Tempo todo, assim. Você tem que fazer terapia intensiva, porque tem terapia intensiva, tem. Então, se você não se adapta àquilo ali, você fica naquela. O que eu vou fazer? Vou fazer clínica. Pô, mas vou fazer clínica e aí que eu vou morrer de fome? Os caras falam assim. É lógico que ninguém vai morrer de fome, mas essa parte do dinheiro é muito importante e é falado abertamente. Aí o que eu percebo? Hoje em dia, olhando para trás, da minha turma, tem um cara da minha turma que o pai dele, o avô dele foi professor da faculdade, foi um dos primeiros cirurgiões. O pai dele é professor da faculdade, o tio dele já foi professor da faculdade, diretor do Centro de Ciências Médicas, reitor da faculdade e buscava uma vaga na Sociedade de Ciências, né, Ciências Médicas. Então você vê que assim, esse cara, ele fez mestrado, ele fez doutorado e hoje ele é um servidor público. Quer dizer, você vê também que os caras que têm a condição de chegar e falar assim, olha, não presta mestrado, doutorado, mas, meu filho, faça, porque esse é o caminho da universidade, você pode conseguir coisas na universidade. Eu vou te mostrar o caminho dentro da universidade para você ganhar com isso. Então, esses caras, beleza. E existem outros da minha turma que também fizeram mestrados. De doutorado, eu não sei se tem alguém da minha turma que fez doutorado, mas tem vários que fizeram mestrado. E fizeram mestrado por quê? Porque entraram em uma especialidade e onde o chefe dele estimulou isso a fazer o coisa. Aqui na neurocirurgia, os dois caras que fizeram residência em São Paulo fizeram um doutorado direto. Mas por quê? Influência direta da USP. Um fez USP e o outro fez Escola Paulista de Medicina. Mas é isso, é basicamente isso. Para que o cara se dedica? Hoje, eu ainda continuo pensando em fazer mestrado, doutorado, só que, não sei, talvez, vamos ver, em outras áreas. Não, mas ficou de ótimo tamanho. Foi muito legal esse registro aí para eu também ampliar essa compreensão. O que para mim eram algumas suspeitas, assim, né? E assim, também por outro lado, eu não imaginava que era tão assim algumas coisas. Mas eu acho Tão que tem, claro para gente, né? eu achei que é bastante. Foi boa, foi bom esse seu depoimento, acho que valoriza aqui o nosso momento. Eu só dando um parêntese, é engraçado Diga. esse negócio, porque se eu penso na pedagogia, é muito engraçado, porque se você olha primeiro ano inteiro, né? São muitas disciplinas, pá, todo mundo se conhecendo, nunca ninguém falou nada de dinheiro, nem em nenhum momento. De repente, alguém lá para o segundo, terceiro ano, consegue ainda parar uma aula para falar: mas peraí, professor, se pensar bem e tal, eu vou conseguir trabalhar. Enfim, aí cai meio que uma ficha, porque tem muita gente nova que chega, né, e tal, e fala assim: mas e aí, eu vou ganhar dinheiro e tal. E é engraçado que eu lembro direitinho da cara da Bianca, quando ela pegou e ouviu uma pergunta dessa, ela estava escrevendo na lousa, falando, a pessoa faz a pergunta, ela: ah, não, amigo, você não veio para cá para ganhar dinheiro, né? E aí continua a aula. Então, assim, isso aí não faz parte da conversa, porque é difícil de você começar a estimular aquele mundo de pessoa que vai fazer licenciatura e tal, fala assim, não, estuda, luta, corre atrás, porque vai ver, a hora que você tiver um título, uma coisa Vai ou ter outra, você vai ganhar recompensa. muito dinheiro e tal. Então não dá para iludir, todo mundo olhando para o lado e falando assim, olha, eu já sou professor, estou aqui fazendo pedagogia para dar uma complementar, tá? Quanto você ganha? Cada cargo, cada salário não passa de R$ 1.500, R$ 1.800. Então, assim, é engraçado, né? A realidade é muito diferente. Se você botar na mesma régua, você vai fazer interpretação equivocada, não tem jeito. Não, e esse negócio do dinheiro é o tempo todo falado durante a faculdade abertamente. Falou assim, ó,
você vai se dedicar a tudo. Daí você gosta, beleza, legal, mas ó, o que vai te dar dinheiro é isso. E aí Então, o é a velha direcionamento, história. claro. As condições materiais não se pode negar, né? Quando as pessoas, só faço isso, só faço isso, só faço. Não, cara, todo mundo tem que sobreviver, corre atrás e é legítimo, né? Então, assim, nem tanto não falar de opções de ganhar dinheiro na pedagogia, como só ficar falando de opções de ganhar dinheiro dentro da medicina, né? Então, é bem Exatamente. esse. Nós temos aí um contínuo que tem que ter uma dosagem aí da coisa, né? Exatamente. É exatamente isso. E isso é a constante. Você vai para o plantão, pô, mas por que você está fazendo plantão aqui? Não, pô, quero, legal. Pô, você vai viver a sua vida inteira dando plantão? Não, não sei, eu tô aqui aprendendo. Aí você vai para outra, e é assim. É o tempo todo assim. Muito bom. É isso aí. Demos teto? Deu. Então vamos nos despedindo. Eu agradeço demais a oportunidade, boa condução do debate, você é um bom mediador e que continue assim. Que bom. Vamos continuando, crescendo, evoluindo. Eu acho que esse é o objetivo. Ah, seguinte, tem uma indicação próxima semana? Eu não pensei em nada ainda. Pode escolher um vídeo e mandar. Tá, Outra, você que vai fazer a pergunta da próxima, né? Por que não é beleza. assim na educação? E aí, por que é assim? Ou Essa é a também pergunta. porque é assim, exato, exato. Legal, legal. Vou pensar nessas duas coisas aí. Beleza. Valeu, então. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado por ter assistido. E vamos nós.